Olá, boa tarde. Eu sou Dinha. Como vocês já devem saber, eu sou poeta. Eu quero começar essa tarde agradecendo às SP Leituras e à Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Eu gostaria de agradecer também aos nossos intérpretes, o Daniel e o Edgar, que vão nos acompanhar aqui também ao longo dessa oficina. Torcendo aqui para que seja uma oficina tranquila, para que vocês se divirtam, para que eu não me enrole muito nas falas, mas também se enrolar faz parte, poesia também é isso. Aliás, poesia é muito disso, né? São coisas que nascem não só do que está no nosso consciente, mas do subconsciente. Sabe aquele ato falho? Então, muitas vezes a poesia ela nasce justamente do ato falho. Então, vamos lá. Para vocês saberem como vai ser um pouco a dinâmica aqui, né, da nossa tarde, a gente vai começar aí com uma apresentação pessoal, né? Para isso, a gente vai ter 2 momentos de apresentação pessoal. O meu momento e depois o de vocês. E a gente vai fazer isso através de poesia. Apresentação da oficina, que é o que está acontecendo agora, né, propriamente. Essa oficina, então, eu vou aproveitar. O objetivo dela é exatamente o que está ali no título, né? Que é incentivar a escrita literária, colaborar para que mais gente possa escrever poesia e, de preferência, com bastante qualidade estética. E aí, né, pergunta, mas como é que se faz isso? Eu nunca escrevi um poema, ou então escrevo, mas não tenho coragem de mostrar, não sei se eles têm algum valor estético ou não, para além do valor em si, né, que é da gente se dispor a escrever, se dispor a mostrar, não é uma coisa fácil, né? Então é isso, é ajudar quem gosta de poesia a desenvolver melhor seu gosto ou a sua escrita, e também ajudar quem não gosta de poesia. Minha expectativa aqui é que quem não gosta saia daqui gostando um pouco mais. É um pouco isso. Bom, para isso a gente vai fazer vários exercícios literários. São coisas muito simples, mas são coisas que funcionam. E eu sei porque eu já testei muitas vezes. Enfim, por enquanto é isso. E aí, depois, né, dessa apresentação, né, que eu acabei de fazer, a gente vai propriamente para os exercícios poéticos, tá bom? Se eu não me engano, a gente tem 4. Se tudo correr bem, a gente faz todos. Se tudo correr melhor ainda, não vai dar tempo de fazer todos. E aí a gente deixa a lição de casa para vocês. Eu espero que vocês tenham recebido o material, que tenham lido, porque ele vai ser a base do nosso trabalho aqui, tá bom? Então, eu vou passar. Quem sou eu, então? Eu sou Dinha, meu nome de nascimento é Maria Nilda de Carvalho Mota. Eu nasci em uma cidade chamada Milagres, no Ceará. Eu sou a 7ª filha de 10, minha família é imigrante, então eu moro na cidade de São Paulo. Moro aqui desde que eu era bebê. Desde que eu sou não, né, gente? Porque só faltava eu ainda ser um bebê, né? Mas eu vim para cá, eu tinha 4 meses de idade e eu vivo aqui desde então. Como muitas famílias migrantes, eu vim para São Paulo, minha família me trouxe, né, até aqui. E a gente foi morar em uma favela, inicialmente em um bairro chamado Jardim Miriam, e depois no Parque Bristol, que é onde eu vivo até hoje. Eu sou formada em letras, fiz língua portuguesa, língua espanhola. Depois eu dei continuidade aos estudos
Eu fiz mestrado e doutorado em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa. Então, assim, eu estudo literatura brasileira, literatura africana de língua portuguesa, literatura negra brasileira ou afro-brasileira, como vocês preferirem chamar, literatura feminina também. E eu sou parte de um movimento literário chamado Movimento de Literatura Periférica, que é um movimento que nasceu nas periferias de São Paulo, principalmente. A princípio a gente tinha o nome de Marginal, mas depois, o próprio movimento foi se adaptando e percebendo que, olha, a gente não pode se chamar de marginal simplesmente, porque já existe um outro movimento literário chamado de literatura marginal. E é da década de 70, e eram pessoas de classe média que não tinham a ver com com o cotidiano das pessoas que fazem literatura na periferia hoje e que também se autodenominam marginais. Faço parte desse movimento, tá? Tenho 5 livros publicados. 5 nada, tenho 7 livros. É que tenho 2 que são de prosa, aí os de prosa, gente, eu não conto, porque eu sofro muito para escrever prosa e aí eu preciso fazer umas oficinas também. Se alguém aí quiser, fica à vontade para me dar umas oficinas de prosa. Então, eu tenho 7 livros, são 5 de poemas. Eu sou editora independente também. Faço parte de vários coletivos políticos, culturais, vários mesmo, são muitos coletivos. E um deles se chama Edições Me Pariô Revolução. É um coletivo de mulheres da periferia de São Paulo, como eu, né? É do meu território, praticamente. E nós fazemos livros do nosso jeito. Às vezes completamente artesanais, às vezes completamente industrializados, mas a gente faz todo o processo. A gente publicou Carolina Maria de Jesus, que não é qualquer coisa, né? No centenário dela, no ano do centenário de nascimento, que foi em 2014, e publicou outras autoras também, sobretudo autoras negras, muito importantes, como Cristiane Sobral, Cidinha da Silva, e eu também, né, gente? Porque, né, não se cria uma editora independente para publicar só as outras pessoas, né? Eu quis ser independente, por isso eu criei. Então, tem meus livros lá também. Tem muito mais coisas sobre mim, mas se eu for falar só sobre mim, a gente não avança nessa oficina. Então, eu vou avançar aqui para a gente dar sequência nas atividades que eu planejei, tá bom? Beleza. Nos slides, vocês estão vendo aqui a princípio 4 poetas. Tem 2 que são bustos, né? Então não necessariamente dá para reconhecer, mas quem conhece o poema Morte e Vida Severina sabe que quem está aqui representado é o autor, que é o João Cabral de Melo Neto. O segundo busto é o do Carlos Drummond de Andrade. Aí a gente tem a Cecília Meirelles e a Conceição Evaristo. Por que essas pessoas estão aqui? Antes de falar, vou mostrar o próximo slide, tá? Aqui a gente tem o agente Smith, deve ser assim que fala, a gente não fala inglês, porque eu não estudei inglês, tá? Sou péssima em inglês. Se fosse espanhol, eu pronunciaria direitinho. Mas a gente tem aqui o agente Smith declamando Fernando Pessoa. A gente tem 2 vídeos aqui que vão ser reproduzidos para vocês daqui a pouquinho. E a gente tem a Vitória Santa Cruz com o poema Me Gritaram Negra. Eu vou voltar para o slide anterior, porque, como eu me apresentei, eu vou cumprir o prometido e agora vai ser a hora de vocês se apresentarem. Vai funcionar do seguinte modo.
No material que vocês receberam, tem vários poemas. E aí, sim, Morte e Vida Severina, Poema de Sete Faces. Qual que é o da Cecília? Eu sempre esqueço, gente, o nome desse poema. E não é por desgosto não, viu? Porque eu gosto muito. Motivo, eu sempre acho que é Instante o nome do poema. Por isso que eu nem tentei falar. A gente tem o poema Motivo, da Cecília Meirelles. E a gente tem Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. Primeiro, eu vou ler. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu gosto muito, muito, muito de ler poesia. Eu gosto de mediar a leitura. Eu não sou slammer, sabe? Eu não faço altas performances na declamação. Eu só faço a leitura mesmo. E é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu gosto mais ainda quando a gente pode dividir. E é uma pena que vocês não possam daí fazer a leitura em voz alta para a gente escutar, porque se a gente pudesse fazer isso, esse pequeno trecho da oficina viraria um sarau, né? Porque são quantos? 1, 2, 3, 4... São 6 poemas. Primeiro eu vou ler o poema e depois eu vou explicar para vocês o que vocês devem fazer, tá bom? Não. Eu vou explicar primeiro, porque assim vocês já vão pensando no que fazer. É assim. Todos esses poemas que eu escolhi, eles são poemas de apresentação. São espécies de autorretrato 12 das poetas. A ideia é que a gente leia esses poemas e cada uma de vocês escolha ou um poema, ou um título, ou um trecho do poema, sabe? Para dizer, olha, essa pessoa sou eu, esse trecho ou esse poema me representa, fala sobre mim. Não precisa falar da sua vida inteira, porque aí só você escrevendo o seu poema mesmo. Fica aí o desafio, escrever um autorretrato. Mas esse desafio é para casa, tá? A gente não vai fazer aqui. Pode ser que o poema represente só um trechinho da sua vida, um momento especial, alguma coisa que passou e que vocês queiram dividir. Mas, enfim, será o seu poema de apresentação. Eu trouxe o meu. Como eu disse para vocês, eu tenho 5 livros de poemas, né? Então, para mim, não é difícil encontrar um poema que fale de mim. Qualquer poema meu fala de mim. Mesmo que esteja falando do alter ego, sabe? Mesmo que esteja falando do meu vizinho, da minha vizinha. Fala de mim, porque está falando do meu povo, está falando da minha classe. E está falando do ser humano. Aí tem uma questão importante com relação à poesia, que a gente precisa lembrar. Então, eu posso ler, né? Vocês não podem responder, então vou tomar o silêncio como um sim. Posso ler. Eu vou começar com o meu, porque eu comecei me apresentando, e depois eu vou ler os outros. Acompanhem, por favor, a leitura, tá? Autorretrato dela. Tem um olho lá no longe e 2 no cotidiano. De lambuja ainda o medo de não ser suficiente. Tem um olho no horizonte e 2 outros no presente. Nenhum compromisso de dia e de noite ainda menos. Os 2 olhos no presente e o outro na laje da frente não lhe permitia sonhos pouco fundamentais. Mas ela cantava sempre. Serpente guardava os dentes seguro, com medo do bote. E o boto, desprezado, fugia, sabendo que o lago da menina tinha dono. E até o sono da menina era Eduardo. Tem um olho lá no longe e 2 no menino guardado. Pressentia que a vida morava aqui desse lado. Tem um olho no horizonte e 2 na criança ao lado. Pressentia que a vida vencia o chão do barraco. Tem um olho lá no longe e 2 no sapato furado. Pressentia que a vida comeria em prato raso. Tem um olho lá no longe e 2 no PM ao lado. Suspeitava que a vida fosse falha do carrasco. Tinha um olho no horizonte e 2 no caminho de casa. Pressentia que a vida era história a ser contada.
Essa sou eu, muito prazer. Esse poema faz parte do livro De Passagem, mas não a Passeio, que é o meu primeiro livro, e se chama Autorretrato dela. No caso, meu mesmo. Enfim, né? Fazer um autorretrato a gente tem que se distanciar um pouco. Beleza? Já dormiram? Dorme não, gente? Não dorme, porque se dormir depois eu vou descobrir. Não vai dar certo. Então guardem esse poema. E eu vou ler agora Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. Engasguei também. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Conceição Evaristo. Antes de ir para o próximo, e antes que vocês durmam de vez, porque eu sei que é assim, na sala de aula, gente, eu sempre falo, a criança, o adolescente está lá, ou mesmo a pessoa adulta, e começa a hora da leitura. E eu deixo dormir. Eu deixo dormir porque a leitura dá sono. Não é à toa que as crianças pedem aos pais, né, e às mães que leiam na hora do descanso. É porque a leitura, ela embala, pode ser uma história, mas também a poesia, a cadência, ela vai acalmando e dá sono mesmo. Então é uma coisa muito comum de acontecer. Mas eu vou brigar. Mentira, gente, eu não brigo, nem na sala de aula. Eu sempre falo assim, olha, tá com sono, dorme. Porque de 2, 1. Se a aula estiver boa, você não vai conseguir dormir, porque vai querer prestar atenção. Se a aula estiver ruim, ou oficina, né, no caso, aí você pode dormir mesmo, porque a culpa é minha, quem sou eu para... Então a pessoa está cansada, tranquilo. Então, guardaram o poema da Conceição Evaristo? Beleza. Agora a gente vai para João Cabral de Melo Neto. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês. Esse tempo que a gente está gastando muito bem, aliás, com poesia, escutando poesia, ele é sempre muito necessário, porque a gente só faz poesia se a gente tem contato com ela, boa poesia, principalmente. A gente precisa de modelos, e o que eu estou fazendo nesse momento da oficina é oferecer alguns modelos para que vocês, na hora de fazer os exercícios, tenham essa base, sabe? Esse chão poético para caminhar. E quando vocês forem ensinar poesia, se lembrem disso. A gente não trabalha a partir do nada. A gente não passa a gostar de poesia sem conhecer poesia. Mas ficaria muito melhor se a gente pudesse dividir as vozes aqui. Enfim, eu vou ler o trecho inicial de Morte e Vida Severina, que é quando o retirante se apresenta, mais um poema de apresentação, né? Então o retirante explica ao leitor quem é e a que vai. Mas eu já disse para vocês, nasci numa cidade chamada Milagres, e o João Cabral, ele é pernambucano, então tipo Nordeste, entendeu? Eu vou fazer uma leitura com um sotaque mais aproximado, menos paulista, menos paulistano e mais nordestino, tá bom? Não se espantem. Eu tenho um pouco de sotaque, né? Mas eu vou caprichar mais
para ser mais fiel ao poema, tá? Posso, né? Vocês não podem responder, mas eu posso. O meu nome é Severino. Como não tem outro de pia, desculpa. Vou começar de novo, tá? Porque eu me enrolei. Tranquilo. O meu nome é Severino. Não tenho outro de pia. Como há muitos severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos severinos com mãe chamada Maria, fiquei sendo da Maria do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa do coroné que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta Sesmaria. Como então dizer quem fala, ora a vossa senhoria? Vejamos. É o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Se um mendo mais 5 havia, com o nome de Severino, filho de tantas Maria, mulheres de outros tantos, já finados Zacarias, vivendo na mesma serra, magra e ossuda em que eu vivia. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande que a custo a que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesmo a morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença, é que a morte severina ataca em qualquer idade e até rente não nascida. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina, a de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, a de tentar despertar a terra sempre mais extinta, a de querer arrancar algum roçado da cinza. Mas, para que me conheçam melhor, e melhor possam seguir a história de minha vida, passo a ser o Severino, que em vossa presença emigra. Então, para os severinos e severinas, aí está. Último poema, prometo, só que não, mas de apresentação é o último mesmo. É o poema de 7 Faces, do Carlos Drummond de Andrade. Mentira, ainda tem o da Cecília Meirelles. Falei que eu menti? Mentira. Eu vou primeiro pro da Cecília. Eu gosto desse da Cecília porque, gente, ele vive vindo na minha cabeça, mas ele nunca vem do jeito que está escrito. Vem sempre uma paródia, tipo assim, eu como porque minha mãe insiste, e a minha vida é uma panqueca. Não sou magrinha nem gordinha, sou média, sabe? Tipo, eu vou ler o poema certo. Motivo. Cecília Meirelles. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. É lindo, né? Mas na minha cabeça fica vindo paródia. Poema de 7 Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa.
tem poucos, raros amigos. O homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Leituras feitas. Agora é a vez de vocês. O meu pedido inicial foi que vocês, primeiro, já tivessem lido os poemas, depois que acompanhassem comigo a leitura e a terceira parte, que vocês anotem aí no chat qual poema apresenta melhor vocês. Quem são vocês? Se vocês tivessem que escolher um desses poemas para representar vocês, qual poema vocês escolheriam? Um poema específico, inteiro, um trecho? Anotem aí, por favor. Eu vou ler algumas respostas, tá bom? Bom, a gente tem aqui, então, algumas respostas já. A Célia Regina dos Santos Leite, ela diz que o poema que a apresenta, é o Motivo, da Cecília Meirelles. Gosto muito também, já falei, né? Ganesha Eletrônico diz assim: um anjo torto me disse, até hoje anjos tortos me aparecem nas encruzilhadas. Ai, que lindeza, gente. Nossa. O Gilberto Gonçalves, ele também apontou da Cecília Meirelles o motivo. O Ricardo Barisson, tomara que seja assim que se pronuncie seu nome, se não for, desculpa. Somos muito severinos, iguais em tudo e na sina. Há de abrandar estas pedras suando-se muito em cima. Há de tentar despertar a terra sempre mais extinta. Há de querer arrancar algum roçado da cinza. Se eu não tivesse trazido o meu autorretrato, eu escolheria esse também. A Mara Liz de Souza da Cunha, ela diz: eu canto porque o instante existe. E a Bruna Figueiredo, Vozes Mulheres, da Conceição Evaristo. E a Lindinalva Cardoso, tem um olho lá no longe e o outro no presente. É nóis, Karina. A gente vai avançar então, tá bom? Vocês podem continuar mandando que depois eu olho tudo. Prometo. A menos que eu não tenha acesso, mas eu vou olhar tudinho, viu? Vamos lá. Agora que a gente já fez o nosso chão poético, a gente vai avançar e a gente vai partir. Vou voltar aqui um pouquinho. A gente vai partir para os exercícios poéticos, tá bom? O primeiro exercício, a gente vai reproduzir uma técnica dadaísta. Para quem não sabe, nunca ouviu falar, existiu um outro movimento literário chamado Dada, ou Dadaísmo. E era um movimento assim, de pessoas que eram pessoas, né, artistas de várias áreas, que queriam, né, ir contra o sistema, contra as ideologias. E era ali um momento de Primeira Guerra Mundial, antes da Primeira, e aí durante e depois. Era um momento bem desesperançoso. Mas tinha uma coisa interessante, que eles apostavam na ação do subconsciente. E aí, os poemas, eles eram muito diferentes do que a gente produz hoje. Mas esse fato, ele não é ruim, porque essa técnica, ela ajuda muito as pessoas a se libertarem da lógica. Porque o poema, ele não é pautado na lógica. Ele não é um discurso político, ele não é uma declaração de amor. Poesia não é nada disso. Poesia é uma construção.
uma construção, um objeto de arte que é construído a partir das palavras, da sua sonoridade. E aí, essa argamassa que é feita de palavras, ela não necessariamente segue a lógica da prosa. Se eu quero dizer eu te amo, eu digo eu te amo. Isso é a prosa. Agora, se eu quero fazer um poema de amor, eu posso usar outras estratégias, metáforas, comparações. E mesmo quando a gente domina essas técnicas, metáfora, comparação, paralelismo, mesmo assim a gente ainda corre muito risco de ficar ali na linearidade, sabe? No que o texto diz por cima. E aí não tem encantamento, não tem rompimento, não tem espanto. E a técnica dadaísta, ela traz exatamente a possibilidade da gente, pela via do subconsciente, do aleatório, do acaso, trazer o espanto para a poesia. Como funciona? Tinha um dos poetas lá, eu não me lembro o nome dele, mas tudo bem, vocês pesquisam depois. Ele tinha uma receita para fazer poesia. Ele dizia que era para fazer assim, ó. Você pega um saquinho, pode ser um copinho, o que vocês tiverem aí. E aí depois vocês escolhem em um jornal, uma revista, aleatoriamente, alguma coisa que possa ser recortada. E aí você começa a escolher palavras dali, aleatoriamente. Dica para vocês, escolham palavras que chamem a atenção de vocês, ou porque elas são bonitas, porque elas são feias, porque elas provocam sensações, mesmo que vocês não expliquem essas sensações. Escolham várias palavras, recortem, coloquem dentro de um copinho ou de um saquinho, chacoalha bem, porque essa é a receita, e aí vocês vão sortear palavra por palavra, e vão colocando uma do lado da outra e vão formando versos. Não vale roubar, tá bom? Não vale pegar, não, essa palavra combina melhor com aquela, então eu vou fazer de conta que ela veio nessa sequência. Não, coloca na sequência exata que aparecer para vocês. É lógico, né, que esse é um primeiro exercício. Depois, vocês, né, podem fazer as alterações. Mas agora, num primeiro momento, sem roubo, hein, gente? Veio coração e uva, coloca lá, coração, uva. Ou então, sei lá, jabuticaba, peixe. Deixa como tá. E aí dividam com a gente, coloquem no chat. 4 minutos, tá bom? Para recortar. Não precisa ser um poema longo. Vocês vão fazer um poema curtinho, mas é nesse esquema do sorteio. Eu vou fazer também. Mas vocês não vão prestar atenção em mim, tá? Vocês vão fazer o poema de vocês. Deixa eu ver o que eu posso recortar. Cronômetro? Terminaram? Eu tô terminando o meu, ó. Vou colocar a última palavrinha. Fiquei sorteando aqui assim, ó. Sem olhar. Foi. Ok. Vou mostrar o meu para vocês, então. Exatamente na ordem que saiu, ficou desse jeito. Dá para ver? Então, meu poema ficou com o título de Amador, porque foi a primeira palavra, então ficou como título. E aí os versos são: Meninos da escravatura, cantos, vocabulário. Só isso. E agora o de vocês. Vamos lá. A Regina Helena Magalhães, o poema dela ficou assim: trauma, música,
Covid, dia. A Luciene Oliveira mandou assim: o poder, esperança, destinos marcados, imagens pelo impossível. Vocês estão com medo de mandar, né, gente? Olha só, eu fiz o meu aqui, ó. Ele não ficou show de bola, mas eu mostrei. Porque não importa, esse primeiro poema, ele não é para ficar, nossa, arrasei como poeta, agora eu sou a melhor poeta do mundo. Não é para isso. Isso é para vocês saberem que essa técnica existe e, olha, saem poemas muito bonitos. O meu, por exemplo, é Meninos da Escravatura, Cantos, Vocabulário. Essa aqui é a primeira parte. Se eu quiser, como não vale roubar durante o exercício, eu não roubei. Mas depois do exercício, como a gente não faz parte do movimento dadaísta, a gente pode fazer alterações, tá bom? Então, tenham isso em mente e não tenham vergonha de mostrar os poemas de vocês, porque a ideia é exatamente isso, tá? Deixa eu ver se tem mais algum. Eita, peba, olha aqui, gente. A Beatriz Moura, o poema dela tá aqui. Propósito da Terra. Chatices, momento, florescer, doces nossos, galhos, alecrim. Vou ler de novo, então. Propósito da Terra. Chatices, momento, florescer, doces, nossos galhos, alecrim. Perfeito. Daniel Minchoni. Ah, não, você roubou. Ó, Daniel, se você roubou, depois eu vou saber. Poeta. O Google, não destruir estratégias para quem sabe só ira. Google sabe as de mim, o que sabe, ou me pagar, ou revelar, sabe, mas querem me gostam, quem Google Mercado. Esse aqui, ó, ele não roubou não, mas está com um potencial muito bom. Nossa, esse aqui arrasou, assim, tipo... o Google pensa que a gente não sabe dele, mas a gente sabe. Daniela da Guarda. Peraí. Minhas palavrinhas. Lousa, sapateado, sensação, engraçado. Fofinho, gostei. A Patrícia Meira ficou força, grito, estridente. Bem forte. Ótimo. A Mara Liz ficou assim, o poema dela. Mandioquinha, salsa desemprego. Solstício transcende arroz, nação, vacinas e hábito. Esse E foi por minha conta, tá? Eu que roubei. Mas, ó... Eu vou ler mais 2 e a gente vai passar adiante. Vocês já entenderam. A Juliana Moretti. O poema dela chama Mergulho. Fica assim. Mergulho. Razão distraída, amores, vida. Hoje, histórias, mania. A Irene Tanabe o poema dela ficou assim. Falar baixo, mude mundo melhor, respeito é a pedra, harmonizar. Pensamento, habitue-se, falamos demais e ferimos que habitua-se. Esse tá bem parecido com o meu, mas tá ótimo, é isso mesmo, gente. Parabéns para quem teve coragem de mandar os seus poemas, de mostrar, né, como eu, né, também tive coragem de mostrar o meu. Parabéns, muito bom. O que fazer com esses poemas que a gente fez do acaso? A gente pode voltar neles e procurar inserir algumas palavras, alguns conectivos, como se diz?
melhorar a concordância de gênero, de número, de grau, para que ele fique mais harmonioso, tá bom? Então essa é a primeira matéria, porque poesia é isso. Os poemas, eles não nascem prontos. A gente sempre escreve, depois a gente volta, reescreve e faz ajustes. Então esse é o processo normal da poesia, né? Da escrita poética. Então tá tudo certo. Essa é a primeira matéria, é a pedra bruta e nela a gente trabalha. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma segunda técnica que tem essa ainda como base, se vocês quiserem, mas também vocês podem preencher com a primeira palavra que vier na cabeça. É ainda uma técnica de influência dadaísta. Para isso, eu quero que vocês peguem aí no material de vocês o texto número 6, chama Esquema para Paráfrase e Paródia. Só ver o que tem aqui para frente. É isso. O que eu fiz aqui, para vocês saberem? Tem um poema chamado O Meu Preço. Quem sabe a autoria sabe. Quem não sabe vai ficar sabendo só depois, tá bom? Não vou dizer quem escreveu. Se chama O Meu Preço. E eu retirei várias palavras, então ele ficou com várias lacunas. A ideia é que vocês então preencham essas lacunas. Como? Aí aqui no slide tem algumas sugestões, né? Ou sorteio, ou uma seleção que vem do subconsciente de vocês, ou seja, a primeira palavra eu li ali, ó, eu, cidadã, no meu caso cidadã, anônima primeira palavra que vem na cabeça, para preencher essa lacuna, sei lá, caju, eu vou escrever lá caju. Eu, cidadã anônima do caju que mais amo sem dizer o nome. Eita, gente, caju que mais amo sem dizer o nome. Olha aí. Se vocês ficarem com medo do subconsciente de vocês, tenta o sorteio, que é menos comprometedor. Senão depois vocês não vão querer dividir. Mas enfim, é essa a ideia. Vocês vão ler e vão preencher com o que vier aí na cabeça de vocês. Depois, compartilhar o resultado, né? E aí, só depois é que eu vou dizer a autoria, para quem ainda não sabe, e também vou ler o original, beleza? Então, 4 minutos é suficiente? Beleza. Bom, então a gente volta aqui. Antes de prosseguir, a Lindinalva, ela mandou o poeminha dela arrumado. Yes. Ela já deu... Não foi a Lindinalva, não. Foi a Célia Regina. Ela disse, agora arrumadinho. E é isso, né? Então, seguiu exatamente a orientação, voltou lá no poema e fez o trabalho. Ficou assim o poema dela. Ruína. Ajuda com palavras positivas para a alma, que sejam bem-vindas ao poder, que tem lógica para descobrir o mosaico maior. É isso aí, ótimo. E agora sim, a Lindinalva, ela mandou aqui, eu acho, gente, que o critério aqui foi quem mandou primeiro, tá? Então... como não vai dar tempo, né, de ler tudo, então quem mandou primeiro acabou se dando melhor aqui. Então eu vou ler aqui o da Lindinalva, como ficou o poema dela. O meu preço. Eu, cidadã anônima do canto que mais amo sem dizer o nome, se é para me dar de corpo e alma, dou-me toda como daquela vez em que em teus braços me entreguei. Dou-me em troca de amor, nenhuma promessa a pedir, somente uma carícia em cada beijo,
filas de caminhões carregados de afetos, um exército de abraços, todos com afagos, um tesouro de desejos maravilhando o meu ser. E ao vento da minha alma uma grande paixão. Mas se é para me vender, vendo-me, mas vendo-me muito caro, ao preço incondicional de quanto me custar o doce momento. Eu estava com outra palavra na cabeça, desculpa, Lindinalva, ter estragado o finalzinho do seu poema, tá? Perfeito. Parabéns. Iba. Agora o do Ricardo. Vamos ver o preço do Ricardo. O meu preço. Eu, cidadão anônimo, ou cidadã anônima, ele não escolheu, do mundo que mais amo sem dizer o nome. Se é para me dar de corpo e alma, dou-me toda, como daquela vez em S.I. Dou-me em troca de sossego, nenhum amor a pedir emprego, uma coisa em cada casa, salário justo nas fazendas, filas de caminhões carregados de gente, um exército de charlatães todos com chapéu, um tesouro de vida maravilhando só, e ao vento da minha unha, uma grande escultura. Se é para me dar, dou-me de graça por conta disso. Mas se é para me vender, vendo-me, mas vendo-me muito caro, ao preço incondicional de quanto me pode custar viver. Eita peba! Tem um outro aqui, Auro Malaquias. Só vieram as palavras, então eu tenho que preencher aqui, é isso? Eu acho que é assim. Vou tentar, tá, gente? Fazer a ponte aqui. Eu, cidadão anônimo do mundo que mais amo sem dizer o nome, se é para me dar de corpo e alma, dou-me todo como daquela vez, enfim. Dou-me em troca de tudo, nenhum gesto a pedir demais. Uma só em cada vez. Salário justo nas condicionais. Filas de caminhões carregados de tudo. Um exército de coisas, todos com simplicidade. Um tesouro de variações, maravilhando o ser. E ao vento da minha alma, uma grande explosão. Se é para me dar, dou-me de graça por conta disso. Mas se é para me vender, vendo-me, mas vendo-me muito caro, ao preço incondicional de quanto me pode custar o ser. Ê, lindeza! Se a gente estivesse aqui, ó, tudo junto, já era palma para todo lado. Vocês arrasaram, gente. Muito bom. Eu vou olhar a hora, tá bom? Espera aí. Ótimo. Agora, então, eu vou falar de que, para quem não sabe, de quem é esse poema, né? De quem é a base do poema que vocês transformaram. Mas antes disso, o que é importante aqui? O que eu fiz quando eu retirei palavras e criei lacunas foi criar a possibilidade de as pessoas que não dominam poesia, ou que estão aprendendo a gostar de poesia, fazerem paródia ou paráfrase. A paródia, ela é uma versão, né, autoral de um poema que pertence a outra pessoa, mas que, em geral, ela é muito parecida, ela imita, mas é com humor. Então, geralmente, ela fica mais engraçada, como os versos da Cecília que ficam vindo na minha cabeça, é uma paródia. Eu como porque minha mãe insiste, a minha vida é uma panqueca, entendeu? Tipo, é uma besteira.
Mas não necessariamente precisa, porque tem humor, precisa ser uma coisa bobinha, assim. O humor, muito pelo contrário, na poesia, na prosa, no teatro, em qualquer lugar, ele tem função política. Então, a paródia, ela em geral tem essa função política também. Então, abusem, é uma técnica. Pega lá um poema que vocês gostam, retira um monte de palavras. Se o poema for rimado e vocês quiserem manter as rimas, então não tirem as últimas palavras. Nesse caso, eu tirei as últimas palavras porque esse aqui é um poema de versos livres. Isso significa que não tem uma métrica fixa, ou seja, cada verso tem uma quantidade de sílaba, cada verso tem um tamanho, e ele não é um poema rimado. Então, não tem importância se eu tirasse daqui ou daqui. Mas se vocês quiserem manter as rimas, então vocês mantenham sempre a última palavra. Se vocês quiserem criar um texto novo com base no que foi apresentado, mas não quiserem tirar sarro, fazer denúncia por meio do humor, e aí vocês vão fazer uma paráfrase, que é dizer a mesma coisa com outras palavras. Então, como é que a gente faz isso? Mesma técnica. É possível fazer com a mesma técnica. Enche o poema de lacunas e preenche com o que vier na cabeça de vocês. No caso da paráfrase, é importante que tenha a ver com o original, porque você quer dizer a mesma coisa, só que do seu jeito, né? No caso da paródia, não. Quanto mais esquisito, tipo, eu, cidadã anônima do caju que mais amo sem dizer o nome. Não vou dizer que caju é esse, porque não convém. E eu também nem sei. De qualquer forma, isso aqui viraria um pouco de... Se eu continuasse, possivelmente isso aqui se tornaria uma paródia. Possivelmente, tá? Não é obrigatório. Não no meu caso, necessariamente, eu faria uma paródia. Enfim, tá? Para vocês saberem qual é o objetivo desse exercício. E agora, o poema... Quem sabe a quem pertence esse poema? Chama O Meu Preço. Alguém sabe? Se souber, anota aí no chat para mim. 2 segundos. Ninguém? Então tá. O autor desse poema se chama José Craveirinha. É isso, não é caveira, não é caveirinha, é craveirinha. José Craveirinha. Ele é um poeta moçambicano que viveu no século passado e faleceu no início desse século. Se eu não me engano, em 2002. Ele, como muitos poetas, né, dessa geração que escreveu ali de 1950 até o início dos anos 2000, passou por muitas guerras. Guerra Fria, que na África, né, no continente africano, não existiu. Na verdade, lá a guerra foi bem quente, porque os grupos, né, vocês sabem, as grandes potências mundiais investiam, né, nos territórios, né, africanos, para que, quando esses territórios se tornassem independentes, eles seguissem a cartilha ou do capitalismo ou do socialismo. Então, esses autores como José Craveirinha, Luandino Vieira, a Noêmia de Souza, o Pepe Tela, eles viveram muitas guerras e escreveram durante períodos de guerra. Guerra contra a metrópole e guerra civil mesmo, né? Então, enfim. Foi escrito por ele. E o original, então, é assim. O meu preço. Eu,
cidadão anônimo do país que mais amo sem dizer o nome, se é para me dar de corpo e alma, dou-me todo, como daquela vez em Chaimite. Dou-me em troca de 1000 crianças felizes, nenhum velho a pedir esmola, uma escola em cada bairro, salário justo nas oficinas, filas de caminhões carregados de hortaliças, um exército de operários todos com serviço, um tesouro de belas raparigas maravilhando as praias. E ao vento da minha terra uma grande bandeira sem quinas. Se é para me dar, dou-me de graça por conta disso. Mas se é para me vender, vendo-me, mas vendo-me muito caro, ao preço incondicional de quanto me pode custar este poema. É isso, esse é o originalzão. O José Craveirinha, ele passou pelo menos 2 anos preso. E eu não tenho certeza se esse é um poema do livro Cela 1, mas ele escreveu, como muitos outros, né, e outras intelectuais, escreveu livros, né, e muitos poemas. Tem um poema que ele escreveu com um alfinete em um papel higiênico. Ele foi furando, como não tinha lápis, né, caneta e papel para escrever, então ele foi furando, fazendo o desenho letra por letra do poema. Enfim, só para dividir com vocês, tá? Já dormiram? Gente, acorda. Bom, agora a gente vai para o último exercício. Não sei se a gente tem tempo realmente para fazer ele aqui. Vai depender da quantidade de poemas que vocês me mandarem de volta, tá? No chat. Eu tinha pedido para vocês lerem na sala de aula com Antônio Cândido. Eu explico. Quando a gente vai ensinar poesia, escrever poesia, além de conviver com poemas, uma coisa importante que, para mim, na minha trajetória, pelo menos, foi essencial, é analisar poemas. E ali o Antônio Cândido, ele explica de uma forma muito didática como fazer análise de poemas. Um dos poemas que ele analisa lá é o Rondó dos Cavalinhos, que é do Manuel Bandeira. Esse foi o texto que eu pedi para vocês lerem especificamente. Esse pedido é mais para que vocês, como eu disse, se habituem, né, com a análise, porque quando a gente escreve, para a gente voltar no texto e reformular ele, a gente tem que ter uma direção. Não pode ser uma coisa só porque rima, por exemplo. Tá lá o Drummond, os versos dele. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra que todas me convêm. Então, tipo, outono, você vai rimar com sono só porque os sons são parecidos? Não, mano, rima com carne. Outono, sonho e carne. Na prática, a sonoridade, ela não casa, mas o sentido é como ele causa espanto, é como os poemas que a gente fez aqui, ó, ao acaso. O sonho e o outono, eles têm muito mais a ver com carne, porque a carne é o corpo, pode ser o alimento, é o que vai para a terra, né? É a matéria, significa tanta coisa. Então é isso, aprender a analisar nos ajuda a analisar nossos próprios textos. E aí, feito isso, a gente tem condições de fazer poemas melhores também. E aí, lá, o Antônio Cândido, ele analisa o Rondó dos Cavalinhos.
E eu escolhi porque rondó é uma forma de poesia bem popular. Aquelas quadrinhas que a gente, desde criança, aprende, sei lá, o cravo brigou com a rosa, não lembro o resto. Mas eu tinha um caderno, né? Vocês provavelmente também tinham, gente. Não é possível. Todo mundo tinha ou enquete ou... A enquete, né, era a rede social de antigamente, aliás. Onde você perguntava se a pessoa era do signo Virgem ou Sagitário, né? E aí tinha os cadernos, né, onde a gente registrava os poemas. Eu tinha um que era só de quadrinhas. Não eram minhas, eram as quadrinhas populares. E o rondó, ele é feito só de quadrinhas. Geralmente, então, o que são as quadrinhas? São poemas em que cada estrofe tem 4 versos. Isso é uma quadrinha. Mas eu trouxe um exercício para vocês que é para fazer uma coisa parecida, só que um pouquinho mais difícil, chama rondel. Como o rondó tem lá a origem francesa e tal, mas isso não é importante. O que é importante? Por que eu trouxe para vocês? Porque é um tipo de poema que tem forma fixa. O que significa poema com forma fixa? Significa que todos os versos vão ter a mesma medida. Ou 5, ou 7 sílabas poéticas, ou 8. Esse tipo de poema especificamente, ele tem 13 versos. Nenhum a mais, nenhum a menos. E ele é dividido em 2 quadrinhas. 1, 2, 3, 4 versos, pula uma linha. 1, 2, 3, 4 versos, pula mais uma linha. E uma quintilha, que são 5 versos, uma estrofe com 5 versos, que está aqui no material de vocês também. Então, vai dar 13. 4, 4, 5, 13 versos no total. O que é legal aqui? Que facilita muito a vida para quem quer treinar. Escolha os 2 primeiros versos, porque o que você escrever na primeira e na segunda linha, ele vai virar uma espécie de refrão, e aí ele vai ter que ser repetido na segunda estrofe, na terceira e na quarta, e aqui no finalzinho também. Então, o primeiro verso, ele vai estar aqui na primeira linha e na última. O primeiro e o segundo, ele vai estar aqui e aqui. Eu estou mostrando, mas é melhor vocês olharem aí no caderno de vocês, no material, tá bom? E aí fica mais fácil, né, gente? Porque você cria 2 versos. Quando você criou 2 versos, você automaticamente já criou mais, 1, 2, 3, 4. Criou 6 de 13. E aí vai sobrar, cadê a matemática? 13 menos 6. Não sei, vou contar. Não vou contar. E aí vai sobrar menos versos para vocês fazerem. Tem mais uma coisa para dificultar a vida de vocês, mas que é bastante útil. No rondel, a gente tem um esquema de rima, sabe? Não sei se todo mundo conhece, mas a gente nomeia as rimas com um esquema. Então, primeira coisa, para quem é muito iniciante, vocês não são, mas eu vou dizer mesmo assim. As rimas no poema são os sons que se repetem, geralmente, mas não sempre, elas estão no final de cada verso. E aí, como é que a gente conta? Como é que a gente monta um esquema de rimas? A última palavra do primeiro verso vai dar o som, o tom da primeira rima, e a gente chama de A. Então, vamos supor que a gente termine aqui. Eu vou fazer um verso aleatoriamente. Com caju, tá? O caju desceu a serra. Gente, não me julguem, tá? Tá vindo na cabeça. O caju desceu a serra com o coração na mão. O caju desceu a serra,
a última palavra é serra. Então, erra, que é o último som aqui, os últimos sons da palavra serra, vai formar o esquema A, erra. Então, sempre, tudo aqui que tem A, no esquema que vocês estão vendo aí, vai ter que terminar, vai ter que ter uma palavra no final do verso que termina com erra. Porque para rimar com o primeiro som ali, que é de serra. O segundo é com o coração na mão. Significa que tudo que tem B vai ter que terminar em ão. Rimar em ão é fácil, né? Serra é mais difícil. Mas mão, coração, não, chão, aí fica mais fácil. E aí, sendo assim, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo rima com o quarto. Na segunda estrofe, a mesma coisa. E aí basta seguir o esquema como vocês têm aí. Entenderam? Tomara que sim, mas se não tiverem entendido, tem o chat para fazer a pergunta, tá? Que mais? Se vocês conseguirem e souberem contar as sílabas poéticas, então façam em redondilha menor ou maior, ou seja, pode ter 5 sílabas poéticas, geralmente as canções têm 5 sílabas, ou 7 sílabas, que é redondilha menor e redondilha maior. Se não conseguir, tudo bem, porque é um trabalho mais elaborado, né? Dá mais, enfim, precisa de mais treino, né? Contar sílaba, incorporar ritmos. Eu já tenho ritmos incorporados, então eu aposto com vocês que eu criei esses versos e os dois têm a mesma métrica. Quer ver? O caju desceu a serra. 7 sílabas poéticas. Com o coração na mão. Mais 7 sílabas poéticas. Por quê? Porque eu tenho ritmos incorporados de tanto que eu escrevo. Então, para mim, é muito tranquilo escrever um poema inteiro com a mesma quantidade de sílabas. Para vocês, talvez não seja. Então, eu não vou exigir, porque é demais, né? É isso. Só um minutinho. Segundo o nosso cronograma, deu o horário das perguntas, né? Eu não sei se vocês têm questões ou não. E aí agora eu vou consultar aqui a equipe para a gente saber se eu vou dar o tempo durante a oficina para vocês trabalharem nesse esquema, que pode ser reproduzido em qualquer lugar também, na sala de aula. Eu deixei ele por último porque ele demanda realmente mais tempo. Ele é um pouquinho mais complexo do que os outros exercícios. E aí, então, eu vou consultar aqui a equipe para saber se vocês fazem agora ou se a gente passa para a próxima etapa já, que são as questões, tá bom? Pessoal, então, a gente tem tempo, porque vocês não fizeram questões, só tem um pedido, que eu vou tentar atender na medida do possível, mas mesmo assim eu vou deixar esse trabalho para vocês fazerem depois, tá bom? Vou pedir 2 minutinhos para vocês, só para eu preparar aqui o último poema, e aí a gente encerra daqui a pouquinho, tá bom? É isso. Pronto, gente, de volta. Agora então a gente vai encerrar. Me pediram para ler um poema específico, que é o poema meu que foi selecionado naquele edital do Itaú. Arte como Respiro, né? Se eu não me engano, o nome. Meu poema se chama... primeira coisa, espero que eles não reclamem, tá bom? Segunda coisa, a versão que eu vou ler para vocês é uma versão estendida, porque
né, as matemáticas das letras não dão muito certo, vocês sabem. E aí, no meu contador lá de palavras, de caracteres, deu um número depois, na hora de passar para o site, deu outro, então eu tive que cortar umas coisas. Então eu vou ler para vocês a versão original, não a versão que foi para eles, tá? Que assim também, né, qualquer coisa fala, eu li outro, não foi bem esse. Meu poema se chama Justina vai parir ainda. Data provável do parto, janeiro de 2022. Ela levantou, sacudiu a poeira do sono, banhou-se no chuveiro morno, bebeu café amargo e sentiu ele descer. O coração bateu mais forte, reconfortado, pronto para ganhar a vida. O beco estava vazio, mas o ponto já lotado. Trabalhadoras do mundo unidas, a ela pela barriga, prestes a rebobinar a humana trilha. No transporte público, no espaço-tempo do vulto, no futuro presentificado, no sorriso desenhado nas máscaras de tecido de algodão. Notou que nos olhos das gentes havia serena repetição. Um olhar sempre lhe sorria, mas o outro não. Um deles revia as perdas, o outro lia as mãos. Um deles chorava os mortos, o outro regava os dentes, de leão. Um deles temia certezas, o outro furacão. Um era ano novo, o outro pedia perdão. Um era mar de ternura, o outro era colo do útero e dolorosas contrações. É isso. Muito obrigada a todas e a todos. Eu espero que tenha sido uma tarde com um pouquinho de sono, porque leitura dá sono, mas também com bastante alegria, porque o ideal da poesia é trazer emoções que não necessariamente são felizes, mas que fazem a gente mudar de lugar e aí depois geralmente compensa. Para terminar de vez, eu gostaria que vocês escrevessem no chat algum verso ou algumas palavras que traduzam um pouco o que foi esse momento aqui comigo. Eu sei que não é, né, o ideal, não é tão legal quanto a gente estar junto, que poderia ser melhor, mas é importante que vocês avaliem o encontro. Eu recebo críticas também, viu? Não precisa só elogiar, não. E nem ficar calado ou calada. Mas eu espero que vocês escrevam aí, porque depois eu vou ler com bastante carinho, tá bom? É isso, muita gratidão e que a gente possa se ver muito em breve. Logo, menos.